Então, boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui o último conteúdo da apostila de banco de dados, que ele já fala sobre fazer um projeto de banco do zero, né, desde a parte de análise de requisitos até chegar ao banco de dados em si. Então, a primeira fase de você projetar um banco de dados, né, você já pensa nele como um sistema, é você geralmente entrevistar usuários, quem vai utilizar o sistema, para saber os principais requisitos, né? O requisito nada mais é do que algumas funcionalidades, algumas regras que o usuário solicita para que o sistema tenha, né? E a partir dessa conversa com o usuário, que pode ser em formato de entrevista, questionário ou apenas uma conversa informal, aí já começamos a definir algumas situações, né? Principalmente ali a questão de entidades, tabelas, assim por diante. Então, começa pela fase de entrevista. Essa entrevista você pode perguntar para o usuário o que ele vai precisar do sistema, quais informações, o que é mais relevante, né? Então, começa por aí. A partir disso, você vai desenvolver um modelo conceitual. O conceitual nada mais é do que a gente colocar algumas definições sem limitação tecnológica. Então, você não define qual tipo de banco vai usar, qual linguagem vai usar, assim por diante, né? É apenas aqui mais visão geral do negócio, a facilitação do entendimento, né, entre usuário e desenvolvedor. Então, muitas vezes você tem que levar para o desenvolvedor o que o usuário passou para ver se é possível desenvolver ou não, algo nesse sentido, né? Possui apenas as entidades e atributos principais, ou seja, você pensa nas principais tabelas do sistema e coloca alguns relacionamentos de muitos para muitos, né, se for o caso. Então, aqui o modelo conceitual, eu elaborei aqui um exemplo simples. Então, digamos aqui, eu preciso ter um cadastro de cliente. Então, aqui eu faço uma tabelinha, aqui eu estou desenhando mesmo, poderia até ser na mão esse desenho. Estou colocando aqui como cliente e alguns atributos, que seriam os principais deles, né? Então, não preciso colocar todos, apenas os principais, o que seria interessante eu ter de armazenamento do cliente. Digamos que eu teria aqui mais uma outra entidade aqui, digamos que seja produto. Um produto, ele tem que ter o seu nome, digamos que tem que ter o código, tem que ter o fornecedor. Se for relevante, ter unidade de medida e assim por diante. Então, a primeira fase aqui do modelo conceitual nada mais é do que isso aqui, a gente desenhar aqui as entidades de uma maneira macro, com os principais atributos que vamos ter no sistema, né? A partir deste momento, depois de criar, geralmente falaria novamente depois de você desenvolver isso daqui, falar novamente com o seu usuário, com o seu cliente, para ver se tudo ok. Aí a gente parte para o modelo físico, aliás, modelo lógico. O modelo lógico, a gente vai desenhar o banco de dados e já colocar algumas regras, alguns relacionamentos, né, característica entre as entidades. Então aqui a gente já faz a normalização. A gente viu no conteúdo anterior da apostila sobre normalização de dados, que consiste em você evitar ao máximo de colocar informações repetidas, redundantes, né? Já define as chaves primárias das entidades. Então, quando você vai conversar, qual que seria para a sua tabela, né? Você vai criar tudo o ID, então o ID vai ser um auto-incremento, chave primária, os relacionamentos vão ser entre os IDs. Então, nesse sentido que a gente vai colocar, né? E para fazer o modelo lógico, daí a gente já coloca ele aqui no Workbench. Então, a gente já viu o Workbench. Então, ele é o software para a gente desenhar um modelo de banco de dados. Esse modelo a gente vai colocando aqui com seu nome de tabela e depois, posteriormente, colocando os atributos. Aqui, como o próprio modelo já propõe, a gente já coloca o nome da tabela. Quando coloca-se os atributos aqui, a gente já coloca os tipos também.
Então, aqui seria nome, vamos CPF, endereço e assim por diante. Aqui no modelo a gente já coloca, segue aquelas principais premissas de não utilizar acentuação, não utilizar espaço, colocar os nomes relevantes que vão fazer parte do banco realmente, ou seja, você não vai colocar apenas nome ou apenas aqui CPF quando tiver uma informação a mais. Então, por exemplo, para produto, às vezes pode ter um atributo nome e um de descrição ou de observação. Então, são atributos que você vai colocando a mais e eles não são os principais que a gente definiu aqui, né? Já coloca-se todos os atributos que vão precisar de informações armazenadas. Tá? Então, essa parte aqui no Workbench já seria o nosso modelo lógico. E por último, a gente segue o modelo físico. O modelo físico a gente já teria que estar estruturado o banco de dados em si. O banco de dados a gente coloca ele criando do zero ou como a gente tem aqui, né, a nossa facilitação, a gente pode criar todo o modelo aqui e depois simplesmente a gente chega, exporta aqui o SQL e coloca ele no modelo físico. Tá? Então, o modelo físico, que é a última parte aqui, né, aqui a gente já tem que ter definido qual o nosso SGBD, ou seja, o nosso banco de dados em si que vamos utilizar, se vai ser o MySQL, se vai ser o Postgres, se vai ser o Oracle, assim por diante. A gente já define se tiver tabelas de log, banco de dados de replicação, caso seja necessário, né? Então aqui já estaremos com o modelo de banco de dados todo completo. Então, para quem não se lembra, aqui já temos no PHP-MyAdmin, já teria que estar criado o nosso banco. Só lembrando que aqui, como a gente criar o modelo tudo certinho e fazer os relacionamentos, a gente pode exportar o modelo daqui e simplesmente colocar aqui no nosso banco de dados. Então essa é a explicação em relação aqui às fases, né? Fazendo aqui um breve resumo, o modelo conceitual consiste em você fazer um desenho macro das necessidades do sistema que precisa. O modelo lógico já consiste em você fazer o modelo realmente num software que você pode depois colocar em banco de dados, que no nosso caso aqui vai ser no Workbench. E por último, já com o modelo físico. Então você já está com o banco de dados, todo ele completo, e a gente pode até inserir algumas informações relevantes no próprio banco, né, sem ainda contar com o sistema. Então, a gente pode criar as tabelas e já inserir algumas informações para exemplificar melhor quando você, por exemplo, precisar voltar para o usuário e decidir se esse é o melhor modelo do sistema, né, em termos de tabelas.